Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 16 de dezembro de 2024, 1 hora da tarde aqui em Tel Aviv e também em Kiev, 8 horas da manhã no horário de Brasília, aí no Rio de Janeiro, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos mais um ataque com drones russos contra a Ucrânia de ontem para hoje. Hoje eu estou voltando ao nosso horário normal de gravar vídeos, então está tudo certo. A gente vai mostrar aqui os drones que foram lançados pelos russos. Mas a gente teve também algumas informações muito interessantes, tá? Os ucranianos atingiram um trem que estava transportando material aqui na região de Zaporizhia, destruíram completamente um trem russo aqui, um trem que estava transportando combustível, e isso deve ter também destruído a linha férrea aqui na região, né? Também teve o caso de 2 navios russos que afundaram aqui no Estreito de Kerch. Eram navios que não deveriam estar em alto mar e acabaram sendo pegos numa tempestade e afundaram. Não teve nada a ver com a Ucrânia, mas não deixa de ser uma boa notícia porque mostra aí a fragilidade econômica da Rússia, né? A Rússia tem usado essa frota shadow, né, frota sombria de petroleiros para tentar vender o petróleo dela, e esses petroleiros, por definição, não têm uma capacidade muito boa, não são petroleiros novos. E aí 2 deles afundaram numa tempestade que nem foi uma tempestade tão grande ali no Estreito de Kerch, né? E também temos informação dos norte-coreanos morrendo em grandes números na linha de frente. Então tá bem interessante as notícias de hoje. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Estação Verão, Tachad Salvou Meu Pinto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu estava falando para vocês, a gente tem aqui vários bolinhas aqui no território da Ucrânia, dos ataques de drone contra a Ucrânia. Hoje, dessa vez, eu estou gravando no horário certo o vídeo, então aqui ó, a Força Aérea Ucraniana reportou um ataque de drones essa noite. Foram 49 drones lançados pelos russos, 27 foram derrubados pela defesa antiaérea normal, 17 foram derrubados por sistemas de guerra eletrônica e outros 3 ainda estão no ar, no espaço ucraniano neste momento, né? Ou seja, mas no final das contas, nenhuma grande área atingida aqui. Agora, a gente teve alguns locais em que os ucranianos atingiram os russos de forma bastante significativa. Isso daqui não é um ataque recente, tá? Foi um ataque feito lá em setembro. Esse ataque aqui a gente chegou a mostrar para vocês um centro de treinamento russo totalmente destruído pelos ucranianos ali na região de Donetsk, né? Então lá naquela época, lá em setembro, os ucranianos atingiram, mataram um monte de russos nesse centro de treinamento e agora liberaram a imagem, né, dos ucranianos aqui atingindo os russos ali. Então lembrando, é algo que aconteceu lá em setembro. Dá para ver aqui um monte de porquinho aqui treinando para virar presunto, e aí eles virando presunto automaticamente, né? O processo ucraniano de acelerar a guerra, né? Os russos normalmente fazem esses treinamentos, depois vão virar presunto no campo de batalha. Aqui já acelerou tudo rapidinho, já se transformaram em presunto no centro de treinamento mesmo, né? Agora, isso daqui que chamou muita atenção, tá vendo esse grande incêndio aqui? Isso daqui é um trem que pegou fogo ali na região de Zaporizhia, né? Aqui, ó, os ucranianos fizeram operações de sabotagem para parar o trem. Então, primeira coisa, eles conseguiram parar o trem de combustível nessa linha férrea que tem aqui. Se você olhar aqui, tem uma linha férrea que atravessa aqui essa região de Zaporizhia, né? Essa linha, recentemente, os russos complementaram ela aqui, ó, a gente falou sobre isso aqui, ligando Andrivka a Komsomolsk aqui, né? Fizeram essa ligação aqui, de forma que eles conseguem agora usar essa linha de trem por aqui, e estavam usando isso para motivos logísticos, né? Para abastecer o exército russo aqui. Os ucranianos, primeiro, fizeram uma operação de sabotagem para parar o trem num determinado lugar. Então partisãos ucranianos, que são pessoas que moram ali na região e que são a favor da Ucrânia, fizeram alguma coisa ali, botaram algum obstáculo na via para o trem parar. No que o trem parou, os ucranianos usaram o Switchblade 600, que é uma arma, aqui, são drones suicidas fornecidos pelos Estados Unidos, e atingiram 40 tanques, né? 40 tanques de combustível, tá? Ou seja, aqueles vagões tanques de combustível. Então o trem está aqui pegando fogo nessa região aqui. Justamente foi o projeto que eles fizeram, todo o detalhamento ali, e conseguiram fazer essa execução com os drones Switchblade, e explodiram o tanque,
o trem completo, né? E lembra, como é incêndio em trem, muito provavelmente causou recozimento das linhas de trem, né? O aço, quando você esquenta ele demais, ele perde capacidade mecânica, ele se torna mais frágil. Então, muito provavelmente, todo o trilho ali na região, uma grande região de trilhos ali, vai ter que ser substituída. Isso é algo que não é tão dramático assim, isso é relativamente fácil você consertar ferrovias, mas dá um trabalho, né? Ou seja, vai levar um tempo aí para essa ferrovia voltar a ser usada pelos russos, o que significa que vão ter problemas de abastecimento nos próximos dias, né? Aqui ainda tem algumas imagens aqui, ó. É uma operação interessante da Ucrânia destruindo esse trem que foi mobilizado por partisãos, né? E daí destruíram com isso daqui, né? Eles mostrando aqui que isso vai requerer que o sistema de ferrovias militar russo tenha que tirar, primeiro tem que tirar todos os destroços do trem ali, depois tem que substituir a coisa toda. Ou seja, como foi mencionado, os trens russos são sensíveis a esse drone Switchblade 600, isso já foi detectado desde abril de 2022, um Switchblade 600 com uma carga de explosiva de um Javelin tem potência suficiente para destruir a seção de controle do trem, né? Ou seja, aqui ó, eles conseguem destruir a seção de controle do trem, tornando o trem totalmente inoperante. Ou seja, o uso do Switchblade 600 contra trens é uma arma que a Ucrânia pode usar mais agora e que deve ter um efeito muito, muito devastador contra a Rússia, né? Aqui, ó, em 2024 a Ucrânia fez um total de 3 ataques na linha que liga Melitopol a Volnovakha, que é essa linha que também foi atacada agora. Esse é o terceiro ataque. A primeira vez tirou um trem de combustível do trilho e desde então já tem feito isso várias vezes, ou seja, esse não é o primeiro ataque que a Ucrânia faz, ela já fez outros ataques desse tipo e tem feito cada vez mais, né? Uma outra informação de Zaporizhia foi dada aqui por oficiais ucranianos dizendo que esse negócio de que os russos vão fazer uma ofensiva ali em Zaporizhia, segundo eles estão dizendo aqui, isso é uma operação psicológica, os russos não têm condições de fazer isso neste momento. Eu acredito realmente que seja isso. Eu já falei para vocês, acho pouco provável que os russos tenham qualquer capacidade ofensiva neste momento. Eles estão esgotando a capacidade ofensiva deles lá em Pokrovsk, não se sabe quanto tempo eles ainda vão aguentar por lá. Muito em breve vão ser os ucranianos que vão tomar a iniciativa na linha de frente, né? Bom, teve também aqui um prédio russo que pegou fogo lá em Moscou. Isso aqui muito provavelmente era um prédio novo, não estava sendo habitado ainda. Provavelmente tem a ver com o mercado imobiliário da Rússia, que, como a gente falou, está totalmente estagnado, ninguém está vendendo nada. E daí, provavelmente, a construtora usou o golpe do seguro, né? Botou fogo no próprio prédio para tentar recolher o seguro e vazar de lá com o prêmio do seguro. Muito provavelmente foi isso daqui, não foi ataque ucraniano. Agora, na linha de frente, a gente tem aqui uma parte do resultado aí do primeiro ataque da Coreia do Norte, que foi a morte de um grande número de norte-coreanos, né? O pessoal mostrou aqui, tem um vídeo também que o pessoal está mostrando aqui dos norte-coreanos ali, dos russos e coisa e tal, aqui, ó, eles fazendo os ataques ali, e onde é que estão esses caras? Segundo eles estão dizendo, eles estão usando coisas parecidas com um Zerg Rush mesmo, bota um monte de soldado avançando e a questão toda é tentar fazer com que a bala do inimigo acabe antes de acabar a sua infantaria, ou seja, morre um monte de gente, mas se um ou dois conseguirem chegar lá, eles consideram isso um sucesso, né? As tropas norte-coreanas também estão meio confusas, acabaram abrindo fogo contra tropas do Kadyrov, matando 8 ali na região de Kursk, ou seja, os caras também estão com dificuldade de comunicação, de se entender lá com o pessoal, né? Isso não é muita novidade, não, os russos também se matam entre si com grande frequência lá, isso não muda muita coisa. Aqui está a imagem dos mortos norte-coreanos aqui feitos por um drone aqui, né? Tem justamente norte-coreanos e russos mortos nessa região ali de Kursk, depois dessa ofensiva ali na região, né? Bom, outra informação interessante de ontem foi justamente os navios aqui, ó, o Volgoneft 212 e o Volgoneft 239 foram destruídos por ondas, tá? Então eles estavam atravessando ali o Estreito de Kerch. Então o Estreito de Kerch nessa região aqui, né, entre o Mar de Aral e o Mar Negro, onde tem a ponte da Crimeia, a ponte de Kerch fica aqui. Eles estavam atravessando aquela região quando foram destruídos pelas ondas, né? Dá pra gente ver aqui que o mar está bastante revolto ali na região, e um dos navios já está aqui totalmente submerso, o outro já está submergindo aqui.
foram 2 navios diferentes que se partiram e afundaram ali no Estreito de Kerch. Tá? Inicialmente se pensou que isso aqui era um navio só, que o navio tinha quebrado ao meio, e portanto isso aqui era a ponta do navio, isso aqui era o outro resto do navio que afundou, mas na verdade foram 2 navios que afundaram ali, os 2 afundaram na mesma região. E bom, o que aconteceu aqui, segundo eles estão dizendo, é justamente aqui, ó, aqui tem uma outra imagem aqui desses navios que tiveram problemas. Aqui, ó, o tanker Volgoneft 212 encontrou um desastre próximo da ponte de Kerch, no Estreito de Kerch, se quebrando ao meio. Né? Teve 13 pessoas que estavam a bordo e que tiveram que ser resgatadas. O navio estava transportando 4.300 toneladas de óleo, de petróleo, tá? De petróleo cru. Aqui, de novo, outra imagem. Então, ou seja, foram 2 tanques que cada um estava carregando 4.000 toneladas de petróleo cru, e acabaram afundando esses navios. Agora, assim, isso não foi a Ucrânia que fez, a Ucrânia não teve nada a ver com isso, mas isso mostra uma fragilidade da Rússia. Né? Vocês sabem, a Rússia está sob sanções, então ela não tem como exportar petróleo pelos caminhos normais. Então ela tem usado a chamada frota shadow, ou frota sombria, né? Uma frota que não tem licenciamento adequado, são navios mais velhos e coisa e tal. Por quê? Porque nenhuma companhia de seguro aceita fazer seguro dos navios russos. E como eles não têm seguro, eles não podem frequentar os principais portos. Então, as grandes empresas de transporte do mundo não aceitam transportar o petróleo russo por medo da sanção americana. As grandes empresas de seguro não fazem seguro de navios que transportam petróleo russo. Então, resta para eles usarem navios velhos, navios ruins. Né? Esses navios, particularmente, eles estão dizendo aqui que eles são navios pluviais, ou seja, são navios para andar em rio, é barcaça para andar em rio, não é para andar em mar aberto. Então eles falam aqui, ó, eles foram designados como navios pluviais, né, para rios, com habilidade de entrar em mares costais, ou seja, em águas calmas. Então esses navios definitivamente não foram feitos para encarar o mar aberto, eles foram feitos para navegar ali no rio Volga, tanto que é Volgoneft, né, o nome do navio, né, e para transportar petróleo aí na região, no rio, e pode até sair no mar ali, na região costeira, ali, se tiver tranquilo e coisa e tal, mas como pegaram um mar um pouco mais agitado ali no Estreito de Kerch, repara que essa região aqui é relativamente raro você ter problemas aqui, tá? Se eles estavam indo para o Mar Negro, no Mar Negro você já tem tempestades bastante sérias no Mar Negro, mas o Mar de Aral, ele é um mar relativamente raso, ele não é muito profundo, é uma região que raramente você tem assim muita tempestade, coisa e tal. E eles estavam numa região aqui ainda mais estreita, né? Uma região ainda mais segura ali. No entanto, pegaram esse mar ruim e acabaram se destruindo, né? Ou seja, isso daqui mostra a precariedade com que a Rússia tem feito esse comércio de petróleo, usando esses navios que não foram feitos para isso, né? Não vou nem dizer a questão do dano ambiental que aconteceu aqui. Evidentemente, 4.000 toneladas de petróleo cru jogadas no mar ali, um crime ambiental terrível, que vai ser mais um motivo de ressarcimento da Rússia para a Ucrânia no futuro, isso daqui, né? Aqui, ó, os 2 tanqueiros que afundaram ali no Estreito de Kerch eram especializados para para rio, né? E não deveriam estar operando de forma alguma, de acordo com as fontes russas. Eles teriam, pela idade deles, eles deveriam ter parado de operar em 2008, segundo as regulamentações russas. Ou seja, além disso, eram tanqueiros velhos, eram navios velhos. Por que a Rússia continua usando esses navios? Porque a Rússia está desesperada. E é lógico, pessoas desesperadas acabam fazendo merda, né? Países desesperados também acabam fazendo merda. Está aqui a imagem disso daqui. Isso não é o primeiro acidente que aconteceu com esses Volgoneft Tanker Fleet, ou seja, já tem vários outros aqui que aconteceram também em outras épocas, porque justamente são navios que não são feitos para andar no mar, mas a Rússia, no desespero, porque ela não consegue transportar o petróleo dela, não tem cargueiros para transportar o petróleo dela, fica usando esses navios para fazer esse tipo de coisa, né? Bom, e finalmente uma outra coisa curiosa, apareceu um novo sinal tático nos equipamentos ucranianos. Olha só, é um quadradinho. E lembra, da última vez que aconteceu um novo sinal tático assim, foi quando os ucranianos invadiram Kursk, hein? Será que está vindo alguma coisa por aí? Vamos prestar atenção no quadradinho. Tanques blindados com um quadradinho, tanques e blindados com um quadradinho, é uma nova força ucraniana aí que vai ser usada não se sabe aonde.
O Instituto para Estudo da Guerra fala sobre um ataque interessante que, inclusive, a gente não falou aqui no dia, foi há poucos dias atrás, no dia 13, em que os russos fizeram um ataque mecanizado na região de Siversk. Então, a região de Siversk é essa região aqui. Eles não tiveram sucesso, tá? Não conseguiram avançar muita coisa aqui, ó. Mas nessa região aqui, eles fizeram um ataque aqui em direção a Siversk, e um ataque muito bem coordenado, segundo eles dizem, né? Parece que os russos fizeram uma coisa bem coordenada pela primeira vez. Não conseguiram sucesso, mas fizeram um ataque bem significativo por aqui, né? Segundo a informação dos próprios ucranianos nisso daqui. Bom, aqui tem uma notícia, olha só, o funeral de um oficial da Coreia do Norte de alta patente reportadamente morto com um ataque ucraniano no fronte de Kursk, né? Ele teria sido morto com um Storm Shadow ucraniano. Aqui o pessoal está explicando que esse vídeo é de 2015, não é um vídeo deste funeral deste russo, desse norte-coreano de agora. Mas sim, houve um general norte-coreano que foi morto naquele ataque com Storm Shadow, e teve um funeral lá na Coreia do Norte, sim, desse coisa. Não é esse funeral aqui, tá? Esse vídeo aqui tá errado, mas o funeral aconteceu de fato. Bom, os israelenses atingiram um grande depósito de munição em Tartus, na Síria, né? Tartus é onde fica a base naval russa na Síria, né? A principal base naval russa na Síria. Dá para ver aqui a explosão, realmente impressionante a explosão. Tem gente falando aí, o pessoal antissemita e Russetti falando, não que tá, olha só, Israel usou a bomba atômica, não sei o que lá. Esse pessoal, vou te falar um negócio. Não, é a explosão de um depósito de munição. A munição que está no depósito explode. Daí faz uma explosão muito grande realmente. Isso aqui não é a bomba israelense, não é o míssil israelense que explodiu isso tudo. Só que ele explodiu dentro do depósito, aí o depósito inteiro explodiu, né? Então, isso daqui é uma excelente notícia tanto para a Ucrânia quanto para Israel. É uma excelente notícia para Israel porque essas armas não vão cair nas mãos do Hezbollah. E é uma excelente notícia para a Ucrânia porque a Rússia não vai pegar essas armas também, né? Já eram as armas russas que estavam ali em Tartus. A Noruega vai enviar 242 milhões de dólares para melhorar a marinha ucraniana e conseguir manter o corredor ali no Mar Negro aberto, né? Excelente notícia isso. Felizmente a Ucrânia tem conseguido essa grande vitória desde 2023, em que o Mar Negro se abriu novamente. A Ucrânia tem usado o Mar Negro com muita força, a Rússia praticamente fugiu de lá, guardou os navios todos deles, né? E finalmente a gente tem a informação de que a Romênia começou a construção de 11 novas pontes ferroviárias na fronteira com a Ucrânia. Isso é uma excelente notícia, né? Por questões políticas aí de passado. A Ucrânia e a Romênia já tiveram muita proximidade dentro da União Soviética, depois disso acabaram se afastando um pouco, com a Romênia indo para a União Europeia e a Ucrânia ainda ficando sobre a sombra de Moscou, né? E agora que a Ucrânia também está saindo da sombra de Moscou, essa integração com a Europa cada vez mais rápida, cada vez mais positiva. Que bom que eles estão fazendo isso. 11 novos cruzamentos ali com a Romênia. É uma ótima notícia isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.